Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a psicomotricista Lud novamente e hoje nós vamos falar de um assunto que é divisor de águas para muitos pais, professores e terapeutas da área motora. Nós vamos falar sobre o transtorno do desenvolvimento da coordenação, também conhecido como TDC. Muitas vezes aquela criança que é chamada como desastrada, parece ter muita preguiça de fazer os deveres escolares, ela esbarra em todo mundo, muitas vezes derruba os materiais, vive com um roxinho pelo corpo e nunca sabe de onde veio esse roxinho. Na verdade, essa criança está lidando com um desafio invisível que o corpo dela percebe, mas muitos profissionais não sabem o que que é, o que que pode ser. Muitas vezes pensa que é falta de estímulo, que a criança está com preguiça ou que ela é assim mesmo desastrada. Hoje você vai aprender o que que é o TDC e quais são os primeiros sinais de alerta que a criança nos dá de que ela pode ter o diagnóstico para TDC. Mas antes da gente falar do movimento em si, a gente primeiro precisa entender o que que é o TDC e de onde ele vem. Com certeza você já ouviu falar aqui comigo no canal, no Instagram, sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, ou até mesmo o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDC é dessa mesma família. Ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que os sintomas eles estão presentes desde o início da infância e vai acompanhar essa criança, né, o indivíduo ao longo da vida. O TDC ele foca especificamente no planejamento e na execução do movimento. É quando o indivíduo, a criança, ela tem uma dificuldade de entender o movimento que ela precisa fazer e mandar esse comando para o cérebro para que esse comando volte e ela consiga executar determinado movimento de forma voluntária. Assim como o TEA e o TDAH, o TDC ele também pode trazer prejuízos funcionais no ambiente escolar, com os amigos, com a família e também, quando a gente fala dos adultos, até no ambiente profissional, porque são pessoas que têm dificuldade de fazer o planejamento do movimento, executar tarefas motoras. E quando a gente fala de tarefas motoras, no ambiente profissional, a gente está falando de usar um computador, de organizar uma máquina, organizar uma mesa, trabalho com movimentos também. O TDC ele vai trazer esses prejuízos para as pessoas ao longo da vida. O TDC não é falta de estímulo, não é uma preguiça que o indivíduo tem de executar o movimento ou de pensar nesse movimento, não é uma deficiência intelectual e não é um atraso intelectual. Apesar que muitas pessoas com deficiência intelectual, elas podem ter sim o TDC em comorbidade. Porém, pessoas com diagnóstico de TDC não necessariamente elas vão ter um atraso cognitivo. No TDC, o sistema músculo-esquelético, ele é íntegro, ele está ali intacto, funcionando perfeitamente. Então agora nós vamos falar de alguns aspectos, alguns sintomas que você precisa ficar de olho nessa criança que está no período de desenvolvimento. Se ela apresenta essas dificuldades que eu vou falar a seguir, então é um sinal de alerta. A primeira questão é desenvolvimento motor grosso. Então, uma criança que, mesmo passando por estímulos, ela tem dificuldade de pular, ela tem dificuldade de correr, de subir escadas, ela apresenta, ela parece que é uma criança desengonçada, ela cai muito, ela não consegue planejar o movimento para ela passar entre um espaço e outro. Então, por exemplo, ela vai sentar nesse sofá, às vezes ela senta mais para frente, ou ela senta muito para trás e acaba se machucando. Ela vai parecer essa pessoa que não consegue coordenar o corpo no próprio espaço. Dificuldade de equilíbrio, então andar na rua ela pode tropeçar, ela acaba caindo e parece que ela caiu do nada, mas o corpo dela ela não conseguiu se equilibrar naquele espaço. Até mesmo durante as brincadeiras, as crianças, no momento livre do brincar, elas podem acabar caindo e se machucando por conta desse planejamento e dessa execução motora, essa dificuldade de equilíbrio que o TDC apresenta. Quando a gente fala da coordenação motora fina, a gente percebe muito isso nas atividades de vida diária. Então, crianças que têm dificuldade de colocar o casaco sozinha, abotoar o casaco, fechar o zíper, amarrar o cadarço sozinha depois de determinada faixa etária. Na escola, aquelas crianças que elas têm a escrita lenta, elas demoram para copiar a tarefa do quadro, ou elas vão fazer uma prova, elas demoram muito, elas precisam de muito mais tempo para fazer essa prova, para fazer alguma atividade que seja escrita. Dificuldades com o uso da tesoura. Então, por mais que tenha uma linha
mostrando, sinalizando onde a criança ela tem que recortar, ela vai ter dificuldade de recortar essa atividade em linha reta ou que seja numa curva, mas ela vai ter dificuldades de fazer o uso da tesoura. As habilidades visomotoras espaciais, elas também são muito afetadas. Então, aquela criança que ela esbarra em muitas pessoas, ela não tem noção do corpo dela no espaço. Tem dificuldade de brincar ou de jogar com quebra-cabeças, mesmo que seja um quebra-cabeça de uma faixa etária menor. Então, uma criança de 8 anos jogar um quebra-cabeça de 5 anos, mesmo que seja um quebra-cabeça mais fácil, ela vai ter dificuldade de entender como montar aquele quebra-cabeça. No cotidiano, essa criança ela também vai apresentar muitas dificuldades e prejuízos. Como que a gente vai perceber isso? Aquela criança que vai ser excluída da educação física, ela vai ter uma lerdeza para copiar do quadro para terminar uma atividade, uma prova que seja escrita, principalmente se é o uso de caneta e papel, lápis e papel. Aquela criança que ela vai apresentar, não só criança, né, mas adolescentes e adultos também, ela vai apresentar um cansaço físico muito maior, porque o esforço cognitivo que o corpo dela precisa fazer para mantê-la equilibrada, para tentar executar um movimento de uma maneira correta, com o menor prejuízo possível, é muito maior do que crianças com desenvolvimento típico. Em casa, ela também vai apresentar resistências, apesar de em casa ela se sentir mais segura. Então, aquela criança que ela vai demonstrar ter menos autonomia. Então, ela vai precisar de ajuda muito mais do que as outras crianças para se vestir. Então, aquela criança que tem dificuldade de colocar uma calça sozinha, a camiseta sozinha, a blusa de frio, ou ao contrário, tirar essas peças de roupa também. Muitas vezes elas colocam do lado ao contrário, sem ao menos perceber, acabam colocando o primeiro sapato e depois a meia e ficam sem entender o que aconteceu. Elas vão ter menos autonomia para fazer essas atividades diárias, então escovar os dentes sozinhas, tomar banho e lavar o cabelo sozinha, fazer até mesmo uso de talheres, mesmo que seja o menos complexo que a colher. Então, muitas vezes, quando elas vão se alimentar, elas vão deixar a comida cair muito ao redor ou se sujar muito. Tanto no ambiente escolar quanto na escola, aquelas crianças que precisam fazer o uso ou levar águas, transpassar águas de um copo para o outro, de uma garrafa, encher a garrafa, andar por um espaço com um copo na mão, elas tendem a deixar esse líquido cair muito, acabam se sujando, sujando o ambiente, e não é de propósito, não é por uma falta de atenção, e sim a falta de coordenação motora. E o TDC, ele não afeta só essa questão eh, física, cognitiva, de ter um cansaço mental maior, mas ele afeta também o lado emocional, porque a criança ela percebe que ela não consegue executar tal tarefa, que ela é diferente, né? O movimento dela, a execução desse movimento, as habilidades são diferentes das outras crianças ao redor dela, então ela vai ter uma frustração maior, ela pode ter uma baixa autoestima, ela acaba se isolando porque ela não vai se sentir pertencente a determinado local. Imagine você lá no ambiente escolar, no ambiente de diversão, as pessoas te excluindo porque você não consegue jogar um jogo, você tem dificuldade de participar de uma atividade motora e você acaba fazendo esse time perder ou atrasando esse time. Então as pessoas acabam não te recrutando para participar porque muita gente só quer saber de ganhar e não da participação, né? Principalmente quando a gente fala de crianças. Elas querem saber de ganhar, de explorar ao máximo. E quando tem uma criança que tem essa dificuldade, que fica muito aquém do esperado, ela acaba se excluindo e os amigos também acabam excluindo essa criança. O ponto principal que eu quero deixar para vocês hoje é que o esforço não é a mesma coisa que a habilidade. O gasto energético que uma criança com TDC tem é muito maior do que a gente com desenvolvimento típico. Para uma criança com TDC, realizar uma tarefa que parece automática para a gente, como amarrar um cadarço, colocar um casaco ou até mesmo se alimentar com talheres, exige um esforço monumental. E para ela, isso é muito difícil e muito mais cansativo do que para a gente. Não é preguiça e nem falta de vontade. É a dificuldade de um cérebro que precisa pensar milimetricamente em cada movimento que vai executar, em cada tarefa que precisa fazer no ambiente. Pode ter certeza que cada esbarrão que essa criança dá, ela percebe, e essa dor que ela sente de não conseguir executar uma tarefa assim como os outros, com tanta habilidade, dói tanto quanto esse esbarrão em algum móvel que ela deu.
Identificar esses sinais é a primeira forma de entendimento e acolhimento que a gente pode ter com a criança para intervir de maneira correta. A gente poder planejar uma intervenção motora que seja eficaz para ela, que não seja só repetição de movimentos, pensando que ali vai vir a aprendizagem. E não, ela só vai decorar qual é a execução daquele movimento, mas mesmo assim ela pode ter uma frustração por não conseguir executar aquela tarefa. Mas agora você deve estar se perguntando aí, psicomotricista Ludinava, mas como que isso acontece? Por que que ela tem tanta dificuldade? Qual é a diferença do corpo dela, do cérebro dela para uma outra pessoa com desenvolvimento típico? É isso que eu vou trazer para vocês na nossa próxima aula. As bases neurais do TDC. Quais são as conexões que estão aqui interrompidas? Por que que tem essa falha na comunicação entre cérebro e corpo dela e a execução dessa tarefa? Então, se esse vídeo te ajudou a olhar o seu aluno, o seu paciente, ou até mesmo o seu filho, de uma forma diferente, não esqueça de deixar o seu like aqui, ative o sininho e compartilha com outras pessoas para elas também ficarem sabendo o que é o TDC. Eu sou a psicomotricista Ludinalva Mendes e te espero no próximo vídeo para a gente continuar essa jornada. Até lá!